Então isso aconteceu e eu ainda estou tremendo. Não sei nem por onde começar, mas preciso desabafar, porque minha família toda está implodindo e aparentemente é culpa minha. Minha irmã sempre foi a queridinha da família. Sabe como é, né? Casou cedo, teve filhos, a vida perfeita de subúrbio que todo mundo aplaude. E eu? Eu sou a solteira que tem tempo livre. Então virei babá grátis dela nos últimos 8 anos. Toda viagem em família, todo feriado, todo fim de semana, de alguma forma eu sempre acabo cuidando das 2 crianças dela enquanto ela curte de verdade. E quando eu tentava reclamar antes, de repente eu virava a tia egoísta que não entende o que é ser uma mãe de verdade. Meu Deus, só de digitar isso já fico com raiva. A família toda sempre fez vista grossa, como se fosse minha obrigação, mesmo. Tipo, ela teve filhos, então automaticamente eu viro empregada dela? Nunca fez sentido, mas eu sempre engoli porque é mais fácil do que criar confusão. Hoje de manhã, nosso grupo da família no WhatsApp começou a bombar cedinho com minha mãe mandando aqueles stickers bregas sobre nossa viagem pra praia. Todo mundo respondendo com entusiasmo fake, você conhece a dinâmica. Aí minha irmã manda um áudio de 2 minutos. Nem texto, um áudio inteiro. Perguntando casualmente quais dias eu ia ficar com as crianças, porque ela queria planejar uns momentos românticos com o Carlos. Não foi, você poderia? Ou será, que dá? Foi só assumindo mesmo que eu ia largar tudo pra ser babá interna dela de novo. O descaramento foi tão natural que me deixou sem ar. Fiquei ali na minha cozinha, café esfriando, ouvindo ela planejar minhas férias inteiras como se eu fosse só um móvel que ela pode mover de um lado para o outro. A voz dela tinha aquele tom de quem nem considera que eu possa dizer não. Como se nem passasse pela cabeça dela que eu tenho uma vida também. Foi nessa hora que algo clicou na minha cabeça e eu pensei, não, dessa vez não. Cansei de ser aparente disponível. Cansei de engolir e fazer papel de boazinha enquanto ela aproveita a vida. Dessa vez eu tinha reservado meu próprio quarto, tinha planejado meus próprios passeios, tinha até comprado roupas novas pensando em finalmente relaxar de verdade. Não ia deixar ela estragar isso também. Respirei fundo, comecei a digitar uma resposta e apaguei umas 5 vezes. Meu coração estava batendo forte porque eu sabia que ia dar merda. Mas sabe de uma coisa? Eu cansei de me anular para não incomodar ninguém. Cansei de ser conveniente. Dessa vez eu ia falar não e pronto. E foi exatamente isso que eu fiz. Digitei e apaguei umas 10 vezes antes de mandar a mensagem. Minha mão estava tremendo, juro. No final escrevi algo como: oi, gente, então. Esse ano eu reservei meu próprio quarto e já tenho uns passeios planejados. Não vou conseguir ficar com as crianças dessa vez. Parece simples, né? Mas, pra mim foi como pular de um penhasco. Apertei enviar e já fiquei com aquele frio na barriga, sabendo que ia dar ruim. Fiquei olhando as notificações aparecendo, todo mundo visualizando, mas ninguém respondendo nada. O silêncio estava mais alto que grito. Minha mãe mandou uns pontinhos como se fosse escrever algo, mas parou. Meu pai nem visualizou. E minha irmã? Ficou online, mas não disse nada no grupo. Isso me deixou mais nervosa ainda porque eu sabia que ela estava tramando alguma coisa. Quando ela fica quieta assim, é porque está fervendo por dentro. Não demorou nem 5 minutos para ela me mandar mensagem no privado. E cara, eu não estava preparada para aquilo. Você é uma traidora. Eu sempre contei com você. Assim mesmo, em caps lock, como se estivesse gritando. Depois, veio um textão explicando como eu estava sendo egoísta, como ela precisava desse tempo com o marido, como eu não entendo nada da vida porque nunca tive filhos. Cada palavra me doía, mas também me deixava mais puta. Traidora? Eu sou. A traidora? Por querer aproveitar as minhas próprias férias? A ironia era tanta que eu ri nervosa ali sozinha. Ela sempre teve essa mania de me fazer sentir culpada por coisas que nem fazem sentido. E o pior é que normalmente funcionava. Eu sempre cedia, sempre pedia desculpa, sempre voltava atrás.
Mas dessa vez alguma coisa tinha mudado em mim. A raiva foi subindo e eu comecei a digitar uma resposta sem pensar direito. Talvez se você fosse uma mãe de verdade, não dependeria tanto de mim para cuidar dos seus filhos. Mandei sem nem revisar. E só depois que o cheque duplo azul apareceu, é que eu me toquei do que tinha feito. Meu estômago virou. Não porque eu estava arrependida, porque não estava, mas porque eu sabia que tinha cruzado uma linha que não tinha volta. E o pior é que estava tudo no grupo da família. Todo mundo tinha visto. Carlos tinha visto. Merda! A bomba estava armada e eu tinha acabado de acender o pavio. A primeira coisa que aconteceu foi Carlos sair do grupo. Carlos saiu do grupo Família Verão 2025. A notificação apareceu ali, fria e simples, mas me fez gelar inteira. Isso não era normal. Eles nunca brigavam na frente da família, nunca davam escândalo. Carlos sempre foi o genro certinho, o que fica quieto, o que concorda com tudo que minha irmã fala. Ele sair do grupo assim, do nada, significava que alguma coisa muito séria tinha acontecido. Comecei a perceber que minha mensagem tinha tocado em algo mais fundo do que eu imaginava. Fiquei ali olhando a tela do celular, relendo o que eu tinha escrito, tentando entender por que diabos aquilo tinha causado uma reação tão forte. Era só sobre cuidar de criança, não era? Ou será que não era só isso? O grupo explodiu. Minha mãe mandou uns 3 áudios seguidos perguntando o que estava acontecendo. Meu pai mandou um "gente" seco. Meus tios começaram a mandar mensagem tentando entender a confusão. Todo mundo perguntando onde estava Carlos, por que ele tinha saído, se estava tudo bem entre ele e minha irmã. E ela? Sumiu. Não respondeu nada, não explicou nada, ficou invisível. Isso só deixou todo mundo mais desesperado. Minha mãe começou a ligar para ela e ninguém atendia. Foi aí que eu comecei a me tocar que tinha mexido num vespeiro gigante sem querer. Ou talvez não fosse sem querer. Talvez no fundo eu soubesse exatamente o que estava fazendo quando escrevi aquilo. Cerca de 1 hora depois, meu celular tocou. Carlos. Meu coração quase parou. Atendi achando que ele ia me xingar, me culpar por ter criado confusão, me pedir para resolver a situação. Mas quando ele falou, a voz estava estranha. Calma demais. Oi, podemos conversar? Eu disse que sim, óbvio, ainda tentando entender o que estava rolando. O que você quis dizer com aquilo? Sobre ela não ser uma mãe de verdade? A pergunta me pegou desprevenida. Eu gaguejei alguma coisa sobre ter falado no calor do momento, que não era nada demais. Mas ele insistiu. Não era só raiva. Você sabe de alguma coisa que eu não sei? E foi aí que eu percebi. Ele não estava bravo comigo. Ele estava aliviado? Como se finalmente alguém tivesse falado algo que ele já desconfiava. Há muito tempo. Eu fiquei em silêncio por uns segundos, tentando processar a pergunta dele. Carlos nunca foi de criar caso, nunca questionou nada. Sempre pareceu satisfeito com a vida perfeita que tinham construído. Mas alguma coisa na voz dele me dizia que não estava mais. Eu não sei do que você está falando, menti. Mas ele não desistiu. Ela anda estranha comigo faz tempo, sempre no celular, sempre inventando desculpa para sair sozinha. E agora você fala isso sobre ela não ser mãe de verdade. A voz dele estava quebrando um pouco. Merda. Eu estava percebendo que tinha aberto uma porta que não deveria ter aberto. Mas ao mesmo tempo, parte de mim ficou satisfeita. Finalmente alguém estava vendo o que eu via. Que minha irmã não era essa pessoa perfeita que todo mundo achava que ela era. Aí foi que eu fiz a burrada da minha vida. Sem pensar, sem filtro, falei. Ela me contou que já pensou em se separar, ano passado. Disse que só não fez porque achou que você não ia dar conta das crianças sozinho. Silêncio total do outro lado. Eu podia ouvir ele respirando, mas não falava nada. Meu coração disparou porque eu percebi que tinha acabado de entregar minha própria irmã. Mas sabe de uma coisa? Ela sempre jogava essas informações em mim como se eu fosse um depósito de segredos dela.
Sempre me contava sobre os problemas do casamento, sobre como Carlos era um bom pai, mas um péssimo marido, sobre como ela às vezes se sentia presa. E eu sempre ficava quieta, guardando tudo, sendo a irmã confiável. Mas agora que tudo tinha explodido, por que eu deveria proteger ela? Tem mais alguma coisa? Ele perguntou. E eu podia sentir que ele já sabia que tinha. Minha boca estava mais rápida que meu cérebro. Ela sempre fala de um colega de trabalho. Muito. Tipo, demais. Pra ser só colega, sabe? Pronto. Tinha falado. Não podia mais voltar atrás. Carlos ficou quieto por mais uns segundos e então disse só: Entendi. Obrigado por ser honesta comigo. E desligou. Eu fiquei ali segurando o celular, tremendo, sabendo que tinha acabado de explodir o casamento da minha irmã. E o pior, eu não me sentia nem um pouco mal por isso. Talvez ela merecesse. Talvez fosse hora de alguém parar de passar a mão na cabeça dela e deixar ela lidar com as consequências dos próprios atos. Não demorou nem uma hora para minha irmã me ligar. Eu vi o nome dela na tela e meu estômago embrulhou. Atendi e a primeira coisa que ouvi foi ela gritando: Você contou pra ele! Nem um oi, nem nada. Só acusação. Eu tentei falar alguma coisa, mas ela me cortou. Você destruiu minha vida. Você sempre teve inveja de mim e agora conseguiu o que queria. A voz dela estava histérica, chorando e gritando ao mesmo tempo. Eu fiquei ali ouvindo ela me xingar de tudo quanto é nome, me chamando de invejosa, de falsa, de traidora. E sabe qual foi minha reação? Eu comecei a rir. Não era uma risada feliz, era uma risada de desespero mesmo. Porque era tão típico dela jogar a culpa em mim. Típico ela me acusar de inveja quando eu só tinha falado a verdade. A verdade que ela mesma tinha me contado. Inveja? Inveja de quê? Eu falei quando consegui interromper o show dela. De ter que mentir pro meu marido? De ter que usar a irmã como babá porque não consigo dar conta da minha própria vida? Isso só deixou ela mais louca. Começou a gritar que eu não entendo nada da vida, que nunca passei pelas dificuldades que ela passou, que sou uma solteirona amargurada que quer destruir a felicidade dos outros. Cada palavra doía, mas também me deixava mais convicta de que eu tinha feito a coisa certa. Porque era exatamente isso que ela sempre fazia. Me diminuía para se sentir melhor. Me tratava como se eu fosse menos importante, menos relevante, menos humana só porque eu não segui o roteirinho dela de casar e ter filhos cedo. O que me deixou mais brava foi quando ela falou: Você sempre foi minha sombra, nunca teve vida própria, então agora quer destruir a minha. Isso foi a gota d'água. Sombra! Eu sempre fui sua sombra. Quem que sempre te salvou quando você aprontava? Quem que sempre cuidou das suas crianças? Quem que sempre engoliu suas lamúrias sobre seu casamento perfeito? Eu estava gritando, também agora. Você me usou como psicóloga barata e babá grátis por anos, e agora que eu cansei de ser capacho, eu que sou a vilã, ela desligou na minha cara. Fiquei ali tremendo com o celular na mão, sabendo que tinha acabado de queimar a ponte definitivamente. Mas pela primeira vez na vida, eu me senti livre. Como se um peso gigante tivesse saído das minhas costas. Depois que ela desligou, meu celular não parou de tocar. Primeiro foi minha mãe, chorando, perguntando o que tinha acontecido, porque todo mundo estava brigando. Eu tentei explicar, mas ela me cortou. Você não devia ter se metido no casamento dela. Como assim eu me meti? Eu só falei a verdade. Que ela me contou! Mas minha mãe não queria ouvir. Para ela, eu sempre fui a filha problemática, a que complica as coisas. Minha irmã é a santa que nunca faz nada errado. Mesmo quando faz merda, a culpa é sempre de outra pessoa. Depois foi meu pai, mais direto. Você precisa pedir desculpa para sua irmã e pro Carlos. Isso é coisa de família, não se resolve. Na porrada. Típico dele também. Sempre querendo abafar tudo, fingir que os problemas não existem. Meus tios começaram a me mandar mensagem tentando entender o que estava rolando.
Aparentemente, minha mãe tinha ligado para todo mundo contando sua versão da história, onde eu era a irmã invejosa que tinha inventado mentira para destruir o casamento perfeito da coitadinha. Eu nem me dei ao trabalho de me defender. Cansei de ter que explicar óbvio para todo mundo. Se eles queriam acreditar que eu era capaz de inventar uma coisa dessas, problema deles. Minha tia mais nova me ligou e pelo menos tentou ouvir meu lado, mas no final também falou que eu podia ter resolvido isso de outro jeito. Que jeito? Continuar calada para sempre enquanto ela me usava como capacho? O que mais me doeu foi a mensagem da minha avó. Ela mandou só: "Estou decepcionada com você." Minha avó sempre foi minha favorita, a única que me entendia, mas aparentemente até ela tinha comprado a versão da minha mãe. Foi aí que eu percebi que estava sozinha. Mesmo. A família inteira tinha escolhido um lado, e não era o meu. Mas sabe de uma coisa? Eu preferia estar sozinha e falando a verdade do que cercada de gente fingindo que tudo estava bem. Pelo menos eu conseguia dormir com a consciência tranquila. Será que minha irmã conseguia? Carlos me mandou uma mensagem no meio da tarde. Obrigado por me abrir os olhos. Simples assim. Eu não respondi porque não sabia o que falar. Parte de mim se sentia culpada por ter destruído um casamento, mas a outra parte pensava que eu só tinha acelerado algo que já estava desmoronando mesmo. Se ela estava mesmo tendo caso com o colega de trabalho, Carlos ia descobrir uma hora, ou outra. Pelo menos agora ele não estava mais perdendo tempo com uma pessoa que não o valorizava. Mas mesmo assim, mexer no casamento dos outros é foda, mesmo quando a pessoa merece. Algumas horas depois, minha mãe me ligou de novo, mas dessa vez estava diferente, mais calma. Sua irmã confirmou que está tendo problemas no casamento há um tempo. Ela disse: "Mas isso não justifica o que você fez." Eu quase ri. Até, na hora de admitir que eu estava certa, ela ainda conseguia me culpar. Mãe, ela me usou como lixeira emocional por meses. Toda vez que brigava com o Carlos, ela ligava para mim chorando. Toda vez que queria sair escondido, eu que tinha que inventar. Desculpa para ela. Eu cansei de ser cúmplice. Minha mãe ficou quieta por um tempo. Acho que ela nunca tinha pensado nisso desse jeito. Mas agora o casamento deles acabou. Ela falou como se fosse culpa minha. Não, mãe. O casamento deles acabou porque ela traiu ele. Eu só falei o que todo mundo já sabia, mas fingia que não via. Foi a primeira vez que eu me posicionei assim com minha mãe, sem medo de decepcionar ela. E sabe de uma coisa? Foi libertador. Cansei de carregar o peso das cagadas dos outros. Cansei de ser a irmã conveniente que resolve tudo e não reclama de nada. Se isso significava ficar sozinha, que fosse. Pelo menos eu ia viver minha vida de verdade, não a sombra da vida de outra pessoa. No dia seguinte, minha irmã apareceu na minha casa. Sem avisar, sem ligar, simplesmente tocou a campainha. Quando abri a porta, ela estava com uma cara que eu nunca tinha visto. Não era raiva, não era tristeza, era tipo vazio. Como se tivesse desistido de tudo. "Preciso conversar com você", ela disse. Eu deixei ela entrar, mais por curiosidade do que por vontade mesmo. A gente se sentou na sala e ficou uns minutos em silêncio. Eu não ia facilitar nada para ela. Se ela tinha vindo aqui, que falasse logo o que queria. Carlos pediu o divórcio. Ela disse finalmente. Ele já até procurou advogado. Eu não sabia o que responder. Parte de mim ficou com pena dela, mas a outra parte pensou: e daí? Era isso que ela queria mesmo, não era? Ela sempre reclamava dele, sempre falava que se sentia presa, sempre dava a entender que só não se separava por causa das crianças. Agora tinha conseguido o que queria. "E você veio aqui para quê?" perguntei. "Para me culpar de novo?" Ela balançou a cabeça. "Não. Vim para entender por que você fez isso." A gente conversou por umas 2 horas. Ela chorou, eu chorei, a gente se xingou, se abraçou, brigou de novo. Foi intenso. No final, ela admitiu que realmente estava tendo um caso com o colega de trabalho há uns 6 meses. Que o casamento estava morto há anos.
que ela só estava tentando manter as aparências por causa da família, das crianças, da pressão social. Mas eu não esperava que fosse acabar assim, ela disse. Eu queria ter controle sobre quando e como ia acontecer. E aí eu entendi. Ela não estava brava comigo por ter falado a verdade. Ela estava brava porque eu tinha tirado o controle dela sobre a situação. E para alguém como minha irmã, que sempre controlou tudo e todos ao redor dela, isso era imperdoável. Você sempre teve inveja da minha vida, ela falou quando estava saindo. E agora conseguiu me destruir. Eu olhei para ela e pela primeira vez vi quem ela realmente era. Não a irmã perfeita que eu idealizava e invejava. Não a mãe dedicada, que todo mundo achava que ela era. Só uma pessoa comum, imperfeita, que cometeu erros e agora tinha que lidar com as consequências. Eu nunca tive inveja da sua vida, falei. Eu tinha inveja da forma como a família tratava você. Como se você fosse especial só por ter seguido o roteiro que todo mundo esperava. Ela ficou me olhando como se estivesse vendo um ET. Você acha que foi fácil para mim? Ela perguntou. Casar cedo, ter filhos cedo, abrir mão dos meus sonhos para ser a esposa e mãe perfeita que todo mundo esperava? Eu fiquei quieta porque nunca tinha pensado nisso desse jeito. Talvez ela também fosse uma vítima das expectativas da família, só que de um jeito diferente. Enquanto eu era cobrada por não seguir o padrão, ela era cobrada por manter a perfeição, do padrão que tinha escolhido. Mas isso não te dá o direito de me usar como válvula de escape. Falei. Não é justo você descarregar suas frustrações em mim e depois me tratar como empregada. Ela ficou em silêncio por um tempo, como se estivesse processando o que eu tinha falado. Você tem razão, ela disse finalmente. Eu sempre te tratei como se você existisse só para me servir, como se sua vida fosse menos importante que a minha. Foi a primeira vez em anos que ela admitiu ter feito alguma coisa errada comigo. Não era um pedido de desculpa, mas era um reconhecimento. Era mais do que eu esperava dela. Mas agora é tarde demais, ela continuou. O estrago está feito. Carlos me odeia. As crianças estão confusas. A família toda está de lado. E aí ela me olhou com uma cara que eu nunca vou esquecer. E eu não sei se um dia vou conseguir te perdoar. Por isso, depois que ela saiu, eu fiquei pensando muito no que tinha rolado. Será que eu tinha feito a coisa certa? Será que tinha outro jeito de resolver a situação sem explodir tudo? Mas aí, eu lembrei de todas as vezes que ela me desrespeitou. Todas as vezes que me usou. Todas as vezes que me diminuiu para se sentir melhor. E a resposta veio clara. Ela teve 1000 oportunidades de me tratar melhor e escolheu não usar nenhuma delas. Eu não podia ficar me culpando para sempre por ter reagido. Todo mundo tem um limite, e o meu tinha estourado. Carlos apareceu aqui alguns dias depois. Ele estava diferente, mais magro, mais cansado, mas também mais leve. Como se um peso tivesse saído dos ombros dele. Quero te agradecer, ele disse, por ter falado a verdade. Ele me contou que já desconfiava há um tempo, mas não tinha coragem de confrontar ela, que sempre se sentia inadequado, como se não fosse bom o suficiente para ela. Agora eu entendo que o problema não era comigo, falou. Era dela mesmo. Era dela mesmo. Ele me disse que ia lutar pela guarda das crianças, que não ia deixar ela me usar como babá grátis nunca mais. O mais engraçado é que a família, que no começo tinha me crucificado, começou a mudar de opinião quando os detalhes da traição vieram à tona. Minha mãe ligou semana passada pedindo desculpa por ter duvidado de mim. Meu pai mandou mensagem dizendo que eu tinha feito o certo. Até minha avó voltou atrás e disse que estava orgulhosa de mim por ter tido coragem de falar a verdade. Típico da família, né? Sempre do lado de quem está ganhando. Mas dessa vez eu não liguei para a mudança de lado deles. Eu tinha aprendido a viver sem a aprovação deles, e isso era libertador. A parte mais difícil de tudo isso foram as crianças. Meu sobrinho de 8 anos me perguntou por que a mamãe e o papai estavam brigando, por que eles não moravam mais juntos,
porque todo mundo na família estava estranho. Eu não soube o que responder. Como você explica para uma criança que os adultos da família são todos meio malucos e que às vezes o amor não é suficiente para manter um casamento? Falei que era coisa de adulto e que logo tudo ia se resolver. Mentira, claro. Nada ia se resolver tão cedo. Minha irmã me proibiu de ver as crianças. Disse que eu era uma influência tóxica e que não queria elas perto de mim. Isso doeu mais do que qualquer xingamento que ela pudesse ter me dado. Eu sempre fui próxima dos meus sobrinhos. Sempre fui a tia legal que levava eles para passear e comprava presente. Agora, de repente, eu era a vilã da história. A pessoa que tinha destruído a família deles. Carlos disse que quando ele conseguir... Aguarda, eu posso ver eles quando quiser. Mas enquanto isso, eles estão no meio de uma guerra entre adultos imaturos. O pior é que minha sobrinha de 5 anos ligou para mim escondido semana passada. Ela estava chorando, perguntando se eu não gostava mais dela, se tinha feito alguma coisa errada. Meu coração partiu. Expliquei que eu amava ela, que não tinha feito nada errado, que era só uma briga entre adultos. Mas como uma criança de 5 anos vai entender uma coisa dessas? Ela só sabe que a tia que sempre cuidou dela, de repente sumiu da vida dela. E isso é culpa minha também. Não diretamente, mas é consequência das minhas ações. É o preço que a gente paga quando decide parar de engolir sapo. O trabalho virou meu refúgio. Pelo menos lá ninguém fica me perguntando sobre a situação da família. Ninguém fica me julgando. Ninguém espera que eu resolva os problemas dos outros. Consigo focar nas minhas coisas, nos meus projetos, na minha vida. E sabe de uma coisa? Eu tenho uma vida. Uma vida que não gira em torno dos dramas da minha irmã. Tenho amigos, tenho hobbies, tenho sonhos que não envolvem servir de capacho para ninguém. Por que demorei tanto para perceber isso? Comecei a fazer terapia também. A psicóloga me fez umas perguntas que mexeram comigo. Por que você se sentia obrigada a cuidar das crianças dela? Por que você guardava os segredos dela mesmo sabendo que ela estava traindo o marido? Por que você aceitava ser tratada como empregada pela sua própria família? No começo eu ficava brava com as perguntas, achava que ela estava me culpando. Mas depois entendi que ela estava me ajudando a entender meus próprios padrões de comportamento. A conclusão que cheguei é que eu sempre tive medo de decepcionar as pessoas. Medo de não ser amada se não fosse útil. Então, eu me transformei na pessoa que resolve os problemas dos outros, que engole sapo, que não reclama. Mas isso não é amor, é conveniência. As pessoas me amavam porque eu era conveniente para elas, não porque eu era eu. E quando parei de ser conveniente, o amor sumiu rapidinho. Mas sabe de uma coisa? Prefiro ser amada de verdade por poucas pessoas do que ser conveniente para um monte de gente que não liga realmente para mim. Minha irmã tentou me procurar algumas vezes depois daquele dia. Mandava mensagem perguntando se a gente podia conversar, se dava para resolver essa situação. Eu não respondia, não porque estava com raiva. Bom, talvez um pouco. Mas porque eu sabia que ela não queria realmente resolver nada. Ela queria que eu voltasse para o meu papel de irmã boazinha que engole tudo e finge que está tudo bem. E eu não queria mais esse papel. O divórcio dela foi um circo. Ela tentou usar as crianças como moeda de troca, inventou um monte de história sobre Carlos, tentou ficar com a casa, com o carro, com tudo. Mas o advogado dele era melhor e tinha as provas da traição. No final, Carlos ficou com a guarda compartilhada e a casa. Ela teve que se mudar para um apartamento menor e aceitar uma pensão que mal dava para manter o padrão de vida que ela estava acostumada. A vida perfeita de Instagram tinha ido para o espaço. O mais irônico é que ela acabou namorando sério o colega de trabalho. O famoso amigo virou namorado oficial algumas semanas depois do divórcio. A família toda ficou chocada, como se não soubessem que ela já estava com ele há meses. Minha mãe ligou para mim indignada. Ela já estava com ele antes mesmo de se separar. Eu só ri. Mãe, eu tentei te falar isso, lembra? Mas é sempre assim, né? Quando eu falo, ninguém acredita. Quando a realidade bate na porta, todo mundo finge surpresa. As festas de família viraram um campo minado.
Aniversários, Natal, Dia das Mães. Tudo virou uma negociação complicada sobre quem vai estar onde e quando. Minha irmã não quer estar no mesmo ambiente que eu, então a família tem que escolher quem convidar. Às vezes, escolhem ela. Às vezes, escolhem eu. Às vezes, fazem 2 festas separadas, o que é ridículo, mas funciona. É triste ver uma família se despedaçar assim, mas também é libertador não ter que fingir que está tudo bem quando claramente não está. O que mais me surpreendeu foi descobrir que outras pessoas da família também tinham problemas com minha irmã. Minha prima me contou que sempre achou ela metida e dramática. Meu tio admitiu que achava estranho o jeito que ela me tratava. Até, minha avó confessou que às vezes ficava incomodada com a forma como minha irmã jogava as responsabilidades para mim. Todo mundo via, mas ninguém falava nada. Típico de família brasileira, né? Todo mundo vê o elefante na sala, mas finge que não existe. Carlos e eu viramos amigos de verdade. Não é nada romântico, é só uma amizade mesmo. A gente se entende porque os dois passamos anos sendo manipulados pela mesma pessoa. Ele me conta como está sendo difícil recomeçar a vida, como as crianças estão lidando com a separação, como ele está aprendendo a confiar em pessoas de novo. Eu conto para ele como é libertador finalmente viver minha própria vida sem ter que carregar o peso dos problemas dos outros. A gente se apoia mutuamente, sem drama, sem cobrança. É assim que relacionamentos saudáveis funcionam. Faz quase 1 ano que tudo isso aconteceu. Minha irmã ainda não me perdoou. E honestamente, eu não sei se me importo mais. A gente se esbarra às vezes em eventos da família e o clima é tenso. Mas não é mais aquela coisa explosiva do começo. É só vazio. Como se fôssemos 2 estranhas que por acaso têm os mesmos pais. Talvez seja melhor assim. Talvez a gente nunca tenha sido tão próximas quanto eu pensava. As crianças estão bem. Carlos conseguiu a guarda principal e elas passam os fins de semana com ela. Eu voltei a ver meus sobrinhos regularmente e eles parecem mais felizes agora. Não tem mais aquela tensão em casa, aquelas brigas constantes, aquela sensação de que algo estava errado, mas ninguém falava sobre o quê. Eles ainda perguntam sobre a separação às vezes, mas já aceitaram que é a nova realidade deles. Crianças são mais resilientes do que os adultos acham. Eu estou bem. Melhor do que estive em anos, na verdade. Finalmente consegui fazer aquela viagem que sempre quis. Comecei a estudar uma língua nova, até comecei a namorar alguém. Alguém que me trata como igual, que não espera que eu resolva os problemas dele, que não me vê como uma conveniência. É estranho no começo, quando você está acostumada a ser tratada como capacho, mas é bom. É assim que deveria ser sempre. Às vezes eu me pergunto se fiz a coisa certa, se não podia ter resolvido tudo de um jeito menos explosivo. Mas aí, eu lembro de como era antes. Sempre pisando em ovos, sempre me anulando, sempre carregando os problemas dos outros como se fossem meus. E eu sei que não dava mais. Que eu ia acabar adoecendo se continuasse daquele jeito. Então sim, eu fiz a coisa certa. Talvez não da forma mais elegante, mas fiz. A terapia me ajudou a entender que eu não sou responsável pelas escolhas dela. Ela que decidiu trair. Ela que decidiu me usar como válvula de escape. Ela que decidiu me tratar como empregada. Minha irmã postou uma foto no Instagram semana passada. Ela e o namorado novo em algum restaurante chique, sorrindo para a câmera. A legenda era algo sobre recomeços e encontrar a felicidade verdadeira. Os comentários eram todos de apoio, do tipo: você merece ser feliz. Que bom que você saiu de um relacionamento tóxico. Ninguém mencionou que ela traiu o marido, que destruiu uma família, que mentiu para todo mundo por meses. A narrativa dela virou que ela era a vítima que finalmente encontrou a coragem de ser feliz. É incrível como ela consegue reescrever a história na cabeça dela. Como se o Carlos fosse o vilão da história e ela a mocinha incompreendida. E sabe de uma coisa? Eu não me incomodo mais com isso. Cada um conta a história do jeito que consegue dormir à noite.
Ela precisa se ver como vítima para não se sentir culpada. Eu prefiro me ver como alguém que finalmente teve coragem de parar de ser capacho. No final, as duas versões podem ser verdade ao mesmo tempo. O importante é que eu estou em paz com minhas escolhas, e isso é mais do que eu podia dizer antes de tudo isso acontecer. Aprendi que não preciso da aprovação dela para me sentir bem comigo mesma, que não preciso ser perfeita para merecer respeito. Carlos me contou que ela tentou convencer as crianças de que eu era uma pessoa má, que eu tinha destruído a família deles por inveja. Meu sobrinho, coitado, ficou super confuso porque sempre me viu como a tia legal. Ele perguntou pro pai se era verdade, se eu era má. Carlos explicou que às vezes os adultos brigam por coisas complicadas, mas que eu sempre fui uma boa pessoa e uma boa tia. Fico triste de saber que ela está tentando envenenar as crianças contra mim, mas também sei que a verdade sempre aparece. Eles vão crescer e formar suas próprias opiniões. E eu vou estar aqui, sendo a mesma pessoa que sempre fui com eles. Hoje de manhã, minha mãe me ligou contando que minha irmã está grávida do namorado novo. Primeiro filho deles juntos. A família toda já está em polvorosa organizando chá de bebê, escolhendo nome, planejando enxoval, como se nada tivesse acontecido, como se ela não tivesse explodido uma família inteira há 1 ano. É impressionante como as pessoas têm memória curta quando convém. Minha mãe estava eufórica, como se essa gravidez fosse resolver todos os problemas da família. Que bom que ela está feliz agora, ela disse. Que bom que encontrou alguém que a valoriza. Eu só balancei a cabeça, típico da minha mãe romantizar tudo. Eu desejei felicidades para ela e desliguei. Não com raiva, não com amargura, só com indiferença. É estranho se sentir indiferente sobre alguém que foi tão importante na sua vida por tanto tempo. Mas é libertador também. Ela pode ter quantos filhos quiser, com quem quiser. Pode reconstruir sua vida perfeita. De Instagram. Eu não vou estar lá para ser babá grátis, nem para ser lixeira emocional, nem para ser capacho. E está tudo bem. Me pergunto se ela vai tentar me usar como babá desse filho também. Se vai aparecer na minha porta daqui uns anos esperando que eu cuide de mais uma criança que não é minha responsabilidade. A vida seguiu. Sem drama, sem explosão, sem reconciliação cinematográfica. Só seguiu. Às vezes, as histórias não têm final feliz para todo mundo. Às vezes, você tem que escolher entre ser feliz ou manter a paz. Eu escolhi ser feliz. E mesmo que isso tenha custado uma irmã, alguns parentes, algumas festas de família, eu não me arrependo. Porque pela primeira vez na vida, eu estou vivendo a minha vida. E isso não tem preço. Aprendi que relacionamento saudável não é aquele onde você se anula para não incomodar. É aquele onde você pode ser você mesma sem medo. E se alguém não consegue me aceitar assim, o problema não é meu. Ontem eu estava organizando umas fotos antigas e achei uma da gente quando éramos crianças. 2 menininhas brincando no quintal da vovó, rindo, se abraçando. Me deu uma pontada no peito por um segundo. Saudade do que a gente foi um dia ou do que eu achava que éramos. Mas aí olhei para os lados e vi minha vida agora. Meu apartamento arrumado do meu jeito, meus livros, minhas plantas, minha paz, e soube que fiz a escolha certa. Às vezes, crescer significa aceitar que algumas pessoas ficam no passado. E tudo. Bem, a vida é assim mesmo. Algumas histórias não têm final feliz, algumas têm final necessário. E o meu foi necessário.